Olá, eu sou professora Érica Duarte, sou professora de balé clássico do Instituto Fábrica de Vencedor, Núcleo de Atividades Culturais. Sou formada em Educação Física e bailarina profissional. Estou aqui para contar para você um pouquinho sobre a história das sapatilhas de ponta. Muitas meninas, quando iniciam seus estudos no balé clássico, sonham em utilizar essa tão sonhada sapatilha. As sapatilhas de ponta foi a grande novidade que caracterizou a técnica romântica do balé. Existem alguns artigos de críticos que provam que a dançarina Geneviève Gosselin já fazia suas aulas desde 1813 utilizando essas sapatilhas. Antes dela, outras bailarinas já haviam se erguido sobre as pontas, mas apenas para um simples relevé. Coulon, que foi professor da senhorita Gosselin, fez com que ela trabalhasse sistematicamente sua técnica. Você sabia que há cerca de uma dezena de anos, as sapatilhas de ponta eram flexíveis? Elas não tinham um reforço de meia sola de metal que temos hoje. Além disso, as bailarinas precisavam encher a ponta de suas sapatilhas com algodão, reforçá-las com galões e bordados e deveriam se sustentar pela força de seus músculos e seu sentido de equilíbrio. Mas a bailarina Gosselin morreu muito jovem e a técnica de pontas só volta a ser mencionado por volta de 1820, em Viena, com a bailarina Amélia Brugnoli, que também era aluna de Coulon. Na mesma época, a russa Istomina também teria praticado com sapatilhas de ponta, mas isso não está comprovado em nenhum documento. O que se sabe ao certo é que uma jovem bailarina italiana, contratada pelo Ópera de Paris, Marie Taglioni, fez das sapatilhas a característica do balé romântico. Marie Taglioni era filha de Filippo Taglioni, um grande bailarino e professor que ensinou Taglioni a técnica das sapatilhas de ponta e ficou muito famoso no balé. O que toda bailarina costuma perguntar ao seu professor, à sua professora de balé é: professor, quando eu vou colocar a sapatilha de ponta? Existem algumas pessoas que usam a teoria de que você tem que ter 2 anos de balé clássico e ter 12 anos de idade. Essas duas partes, elas são verdadeiras, mas existem outras coisas que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a técnica. Quando nós falamos em 2 anos, eu digo 2 anos de prática de balé clássico com preparação para as aulas com sapatilha de ponta. Ou seja, dos 10, 11, 12 anos, a criança está realmente aprendendo a técnica do balé clássico. Antes disso, com 3, 4, até os seus 8, 9 anos, a criança está simplesmente aprendendo trabalhos de coordenação, ritmo, musicalidade, trabalhando e estabilizando a musculatura, preparando o corpo para aí sim aprender a técnica clássica. Então, esses 2 anos a que a gente se refere são 2 anos de balé clássico bem praticados. O outro fator que é relacionado à idade, os 12 anos, por que eles usam os 12 anos como um padrão? Eu não utilizo 12 anos. O que nós precisamos tomar muito cuidado é com a menina quando ela tem a menarca. Quando a bailarina, vamos falar assim, ela tem a sua primeira menstruação, que é a menarca, o corpo dela começa a mudar. E com esta menarca, o professor de dança, ele fica um pouco mais seguro em relação a lesões que essa bailarina possa ter por conta da utilização de pontas. Com
a menarca, os nossos ossos, a ponta dos nossos ossos, onde estão as epífises, com a menarca eles param de crescer. Então, as epífises ósseas, elas vão fechando, as extremidades dos ossos vão se fechando. Então, aquela teoria de que a menina, depois que tem a primeira menstruação, ela tende a diminuir um pouco o ritmo de crescimento, é verdade. Isso é gradativo, tá? Não acontece de uma hora para outra. Para o balé e para a sapatilha de ponta, a menarca é importante porque ela traz um resguardo ao professor, evitando as lesões de nossas bailarinas. Só que essa menarca, ela pode acontecer aos 10, 11, 12, 13 anos. Então, quando nós, professores, precisarmos analisar um aluno, se ele está apto a colocar sapatilhas de ponta, nós precisamos levar sim esses dois fatores em pauta. Primeiro, analisar se a técnica dele está ok, e para isso existem vários testes, e saber se essa menina já teve a sua primeira menarca. Muitos professores não conhecem uma das sapatilhas ou não trabalham com a sapatilha que antecede a sapatilha de ponta. Todas as fábricas, os fabricantes, as empresas, elas produzem uma sapatilha chamada soft, ou conhecida como a sapatilha sem alma. É uma sapatilha que ela vai entrar na ordem do processo de aprendizagem, ela entra antes da sapatilha de ponta. Porque costumo indicar e trabalhar com a sapatilha a soft. Muitas meninas desistem das sapatilhas de ponta e muitas vezes desistem do balé por conta das dores excessivas que as sapatilhas de ponta provocam no pé. Vou apresentar para vocês agora um pouquinho do que seria essa evolução para a bailarina chegar até a sapatilha de ponta pelos instrumentos. Sapatilha, o primeiro contato que a bailarina e o bailarino também têm quando entram na dança são as sapatilhas de meia ponta. São as sapatilhas que são totalmente flexíveis. Geralmente elas são feitas de tecido, de corino ou de couro, tá? Essa sapatilha não apresenta nenhum tipo de resistência, mas ela é muito importante para que trabalhemos toda a mobilidade articular dos nossos pés. Em seguida dessa, a grande maioria dos professores pula para a sapatilha de ponta. Eu utilizo primeiro a sapatilha soft. Qual é a diferença dessa sapatilha para essa? Olhando, nenhuma. Fita, cetim, aquele sonho que a bailarina sonha, né? Mas existe uma diferença muito grande. Essa sapatilha, que é a intermediária, que é a soft, ela tem uma sola flexível. Ela não é tão mole quanto esta, mas também não é tão dura quanto a sapatilha de ponta. O que acontece quando a sapatilha é dessa forma? A bailarina não sobe sobre as pontas dos dedos. Nessa sapatilha, nós fazemos um processo de adaptação da meia ponta para a sapatilha de ponta. Então, quando a gente olha, não tem diferença. Porém, essa é a sapatilha soft, a sapatilha molinha, e essa é uma sapatilha estudante ainda, tá? Ela não é tão dura, que tem uma rigidez de sola. O box da sapatilha, essa parte mais durinha, ela é igual, tá? A caixa dela que é igual, é dura, ela precisa da proteção normal, como qualquer outra sapatilha, tá? Então, a utilização da sapatilha de soft, a sapatilha soft geralmente é de um período de 1 ano, mas também é um trabalho individual. Tem bailarinos que após 6 meses utilizando a soft,
já tem um trabalho consistente e suficiente para ir para uma sapatilha de ponta. Existem alguns bailarinos e algumas bailarinas que têm um trabalho muito bom da musculatura intrínseca do pé, dos músculos que estão na sola do nosso pé. Quando o bailarino tem muita força, essa sapatilha, como ele não vai subir, não tem problema, ele não vai subir nessa ponta, lembra disso, hein? Não pode subir nessa sapatilha. Ao invés de passar pela sapatilha estudante, que ela já é a sapatilha de ponta, mas dura, ela vai direto para o que a gente chama de sapatilha profissional. Muitas empresas diferenciam essas duas sapatilhas pela ponta delas. Geralmente a estudante possui esse corinho de proteção porque não escorrega, tá? E essa daqui seria uma profissional, que ela é todinha de cetim, inclusive a ponta. Existe alguma marca de sapatilha que é melhor ou é pior que a outra? Muitas bailarinas gostam muito de uma marca chamada Gaynor, que é uma marca importada. Mas essa é uma dúvida que cada bailarina vai descobrir com o passar dos anos. A gente só vai descobrir qual é a melhor sapatilha de ponta quando nós experimentarmos ela e adaptarmos ela ao nosso pé. Hoje existem muitas marcas e dentro de cada marca existem muitos modelos de sapatilha. Todas as que eu mostrei aqui para vocês é de uma marca brasileira, é a marca Capezio, uma das mais populares na dança. Nós temos outras marcas brasileiras também muito boas e não existe melhor ou pior. Existe aquela sapatilha que se adapta ao seu pé, né? Porque nós não temos uma fábrica de sapatilha para que a sapatilha seja feita no molde do nosso pé. As grandes companhias, as sapatilhas, elas são feitas para o pé de cada bailarino. Esse seria o ideal. Mas aqui nós ainda trabalhamos com o material que nós temos. Nem sempre nós vamos acertar de primeira na sapatilha. Por isso é tão importante que o seu professor, que você, professor, saiba e conheça o pé do seu aluno, saiba o formato dele. As sapatilhas, elas existem muitas diferenças em relação à sola, em relação ao tamanho desse box, se ele é mais alto, se ele é mais baixo. Por quê? Se minha aluna tem um colo de pé muito grande, se minha bailarina tem um colo de pé muito pequeno, se a minha bailarina tem força no pé, se minha bailarina tem um pé um pouquinho mais fraco, se minha bailarina tem um pé mais gordinho, porque muitas bailarinas hoje, ela tem os dedos dos pés. Eu estou falando de bailarinas que nós temos em nossas salas de aula, tá bom? Não falo de bailarina profissional. Elas têm os pés um pouco gordinhos, os dedos são largos. E dentro dessa sapatilha, se vocês colocarem o pé do seu aluno, eles vão acabar quebrando os dedos, tá? Os dedos vão ficar esmagados dentro da sapatilha. Então, a sapatilha de todas as marcas, elas existem muitos modelos. E a gente precisa estudar os pés dos nossos alunos, estudar os nossos pés como bailarinos e irmos nos adaptando. Alguns bailarinos também me perguntam se existe pé direito e pé esquerdo na sapatilha de ponta. Nas nossas sapatilhas de ponta, não. Se a sapatilha de ponta fosse feita para o seu pé, sim, teria direito e esquerdo, porque os nossos pés, o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, eles são diferentes. No nosso caso, não tem direita e esquerda. Professora, posso usar a sapatilha que era de uma prima, de uma amiga, de uma irmã? Não, não posso utilizar uma sapatilha que esteve no pé de outra pessoa. Por quê?
A sapatilha de ponta, ela pega o formato do nosso pé. Então, conforme nós vamos utilizando a sapatilha nas aulas, trabalhando as meias pontas, as pontas, o andeor, né, os passos, a nossa sapatilha fica com a forma do nosso pé. Outra coisa que também me perguntam muito é quando eu utilizo a frase: precisamos quebrar a sapatilha de ponta. As mães geralmente me olham com aquela cara: professora, paguei a maior fortuna nessa sapatilha de ponta, você vai falar para mim que você vai quebrar a sapatilha? Sim, a sapatilha de ponta, lembrando, não estou falando mais da soft, tá bom? A sapatilha de ponta, ela precisa ser quebrada. Como eu mostrei para vocês, a sapatilha de ponta tem a sola extremamente dura. Se a gente for trabalhar do jeito que ela está, nós não conseguimos nem esticar os nossos pés. Então a gente faz esse trabalho de meia ponta para quebrar a nossa sapatilha, para deixar ela um pouquinho mais mole. E também trabalhamos para que comece a fazer o arco do meu pé. Então a sola do meu pé no balé, quando a gente estica, o pé fica curvadinho. Então a sapatilha de ponta, ela começa a moldar o nosso pé. Se ela estiver dura como ela vem de fábrica, nós não conseguimos um trabalho eficiente sobre as sapatilhas de ponta.